na construção histórica. Só para dar um salvo, Bonifácio Cachomba Janeiro, engenheiro eletrônico, não informático. Portanto, desde os tempos imemoráveis que as civilizações sempre tiveram a necessidade de transmitir os conhecimentos ora adquiridos, apesar de forma oral. Nosso historiador aqui já disse bem, estamos a falar das civilizações da antiga Mesopotâmia, os babilônicos, os assírios, os egípcios, mesmo aqui em Angola estaríamos a falar dos ovimbundos e não só. Nesse processo de transmissão, as nações ou as civilizações tiveram a necessidade de se estabelecerem como potência. Para se estabelecerem como potência, havia formas ou também necessidades de transformar o meio em si. Esse processo de transformação dentro da história, se levarmos para a tecnologia, nós vamos dizer que havia ainda naquela altura aquilo que nós chamamos dentro das tecnologias de barreiras digitais. O que é isso, barreiras digitais? Barreiras digitais é o inacesso ou acesso ínfimo às informações em termos de mídias digitais. Certo. Esse inacesso às mídias digitais dentro do cyberespaço, o cyberespaço contrasta com as barreiras digitais porque diz respeito ao acesso ilimitado de informações às mídias digitais. Daí, cyberespaço. E essa transformação levou ao homem para trazer novas fontes de buscas, novas fontes de transmissão, divulgação de conhecimentos. Foi assim que, no século XX, houve uma revolução em termos de tecnologias, revolucionando a indústria, a medicina, a economia, as sociedades, revolucionando também a forma de armazenamento e divulgação de dados. Já Cláudio Chano é este engenheiro que traz a transformação, ou a ele é atribuído a era digital, quando em 1948 publicou o seu artigo sobre os processos de transformação digital. Também dentro da historicidade estaríamos a apresentar o informático Tim Berners-Lee, que inventou a internet, ou ele que trouxe a internet quando criou a World Wide Web, o famoso www. Certo. Também nós estaríamos a falar do surgimento do código Morse, que foi muito utilizado nas guerras, tanto na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Estaríamos a falar antigamente, nós em informática aprendemos isso, que os antigos computadores quase que tinham 18 andares. O funcionamento era a base de transistores e válvulas, que em cada minuto queimava uma válvula ou um transistor ao longo das guerras, digamos assim. Esse processo de transformação trouxe computadores em miniaturas, os nossos telemóveis, os computadores pessoais em si, os televisores e tudo mais. Um outro dado muito importante que poderíamos avançar em termos de história tecnológica é o surgimento de transmissão de dados intercontinental, que hoje os continentes estão ligados através dos cabos que, em termos de transmissão, chamamos de FO, ou seja, fibras ópticas, e também os sistemas satelitais. Pronto, estaremos aqui a elencar diferentes dados históricos ligados às TICs que trariam um impacto histórico muito grande, mas por agora vamos ficar por estas. Muito bem. Eu gostaria de saber, na visão do nosso engenheiro, quais são as tecnologias digitais que são mais promissoras na construção histórica? Uma vez que nós conseguimos ver que existem várias redes sociais e essas redes sociais têm a capacidade de nos fazer lembrar, as redes sociais têm a capacidade de nos situar no tempo, têm a capacidade de nos fazer uma recordação daquilo que nós vivemos. Hoje, por exemplo, você no Facebook colocas uma foto hoje, ou mais no Facebook, eu diria mais no Facebook,
dentro de um ano, X anos, ele vai recordar, vai te recordar daquela memória e automaticamente nós conseguimos ver, conseguimos analisar até que ponto. Então, eu gostaria de saber, no leque das redes sociais que nós temos, quais são as redes sociais que são mais promissoras, ou seja, que têm uma credibilidade histórica, que ajudam na construção da história. Hoje, as tecnologias permitem o acesso rápido às informações, que fique claro. Primeiro. Segundo, tornam as tarefas mais fáceis. Sim. Antes de responder, permitam-me aqui descrever alguns dados importantes que atualmente, ainda bem que os nossos internautas estão aí do outro lado a acompanhar, de que hoje as tecnologias trazem aquilo que nós chamamos de realidade virtual. Segundo, temos a robótica. Terceiro, nós temos a realidade aumentada, temos os softwares, temos os drones e também temos o IoT, que é Internet das Coisas, Internet of Things. O que é isso? Se pegarmos estes dados ou estas tecnologias e transportarmos para a construção da história, nós veremos que a história faz o uso destes recursos, desde as escavações robóticas, nós hoje já temos isso. Sim. Fazem também o uso de softwares de leituras, usam drones para mapeamento de espaços históricos, usam formas de reconhecimentos através de uso de aplicações. Agora, indo dentro daquilo que é a questão que me é colocada sobre o uso das redes sociais, prontos. Na verdade, dentro de tão pouco tempo, um dos recursos mais importantes a ser utilizado a nível do mundo serão as informações. Ok? Ou seja, as redes sociais hoje surgem para limitar o distanciamento de espaço. Ok? Sim. Apesar do armazenamento, vêm para limitar o distanciamento de espaço. Então, estaríamos a dizer que as redes sociais, o nosso historiador aqui disse muito bem, existem alguns pontos negativos que possam trazer. Um dos pontos que poderia aqui realçar são as fake news, visto que as informações precisam mesmo de objeto, método para serem comprovados. Sim. Ok? Existem fake news, há histórias fakes, por exemplo. Logo, estaremos a elencar de que as redes sociais vêm para interligar pessoas em diferentes pontos, ou seja, limitar o distanciamento. Muito bem. Muito bem. Eu gostaria de saber como é que nós, por exemplo, visto que a história é feita oralmente, é feita pelos historiadores principalmente, e é feita pelo ser humano, e como nosso historiador muito bem disse, na construção da história nós devemos levar alguns pontos, tais como devemos saber situar o tempo, temos que saber a pessoa, a pessoa quem fala, se realmente essa pessoa tem credibilidade de falar aquele assunto ou não. Até que ponto nós vamos lidar com as fake news, uma vez que sabemos de que uma história não bem contada, uma história não, como posso dizer, uma história que não foi bem averiguada, até que ponto as tecnologias digitais ajudam a delimitar, ou seja, ajudam a fazer com que as informações falsas não possam ter credibilidade, não possam estragar aquilo que a história é, porque a história é a ciência da vida, a história é a ciência do passado, mas é a ciência de que perspectiva ao futuro. E uma história mal contada pode trazer vários constrangimentos, pode acabar por família, pode acabar com reinos, pode trazer intrigas. Certo. Até que ponto a tecnologia digital ajuda na construção da história nesse sentido? Há uma velha máxima que diz que quem conta um conto acrescenta sempre um ponto. Certo. Eu vou aqui plagiar um historiador conhecido como Chartier. Ele dizia que o leitor já não é obrigado a acreditar no autor, mas, por sua vez, ele pode fazer uma reconstrução histórica ou reconstrução de dados ou de informações até chegar à fonte original. Ou seja, até que certo ponto nós devemos lidar com estes dados de fake news. É o seguinte: todo e qualquer investigador precisa levar em conta os seguintes dados em termos tecnológicos. É que a tecnologia
traz uma nova postura pedagógica para podermos compreender a geração ou a nova geração da internet. Porque senão estaríamos a considerar o investigador como sendo estar ligado nós chamamos de tecnofobia docente. Ou seja, alguém que também não sabe da sua realidade, mas contrasta com aquilo que a própria realidade diz. Segundo aspecto a se levar em conta, hoje as tecnologias trazem um alcance múltiplo e longínquo. Por exemplo, hoje estamos no processo de acreditação dos patrimônios culturais, Certo. por exemplo. Sim. E as tecnologias hoje vieram para facilitar a divulgação desses estudos. Um outro ponto muito interessante que nós estaríamos a apresentar são os novos requisitos de armazenamento e divulgação em curto espaço de tempo. Por quê? Porque hoje as tecnologias vêm para facilitar nisso. Ou seja, como as informações hoje quase viajam a uma velocidade da luz, Sim. ok? Num clique, num estalar de dedo, a informação foi divulgada. Logo, o investigador, o historiador, o engenheiro informático, eletrônico, o antropólogo, o arqueólogo e tudo mais, precisa entender que hoje as TICs vêm para nos interligar desta forma. Então, muito mais do que abordarmos de diferentes pontos, é cultivar a nova postura pedagógica que hoje as TICs trazem na vida de um investigador. Muito bem, está animado, está animado. Você que está nos acompanhando a partir do YouTube, nós pedimos para que subscreva o canal, compartilhe com seus amigos, seus familiares. E vamos para o segundo bloco. Vamos tomar uma água nesse momento para poder refrescar, porque aqui está quente, aqui está duro. Aqui está duro mesmo. Aqui está duro.